Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O Claudinho está lá atrás gesticulando, pedindo para falar sobre camisetas na livraria, mas ele não falou que camiseta que é. Então, camiseta na livraria. Camiseta de divulgação do Sintonia no Bem. É o que ele falou lá, assim, ó. Bom, hoje nós vamos tecer uma reflexão que eu considero muito oportuna e muito séria. Alguma coisa perto de espinhoso. Nós vamos falar sobre espiritismo e política. Eu considero esse tema, num momento tão necessário, que eu escolhi falar em todas as casas que eu irei falar esse mês o mesmo tema. Aqui na segunda-feira, como é outra turma, nós fizemos. Então, hoje vamos reflexionar novamente. Antes de entrarmos no assunto, eu queria convidar, para quem leu o livro, imaginar, para quem não leu, criar a imagem, o livro Nosso Lar. Quando André Luiz finalmente é retirado da zona que mais tarde foi chamado de Vale dos Suicidas, e levado para um hospital na cidade espiritual de Nosso Lar, e depois de passar por um tratamento inicial, um esclarecimento inicial, ele consegue, então, sair dali para fazer o primeiro passeio externo. Então, Lísias, seu enfermeiro, passeando com ele nos arredores do hospital, ele ainda bastante enfraquecido, começa a mostrar as belezas que tem em Nosso Lar. E ele fica deslumbrado, porque ele nunca imaginava que aquilo existiria após a morte, porque ele tinha aquele conceito do céu e do inferno apenas. Até que Lísias, mostrando uma construção muito imponente, ele comenta que lá é a governadoria da cidade. E aí que André, então, assusta mesmo, porque ele nunca imaginava que teria uma cidade, depois da morte, que essa cidade teria uma governança. Lísias, então, começa a explicar. Ele falando que a cidade, ela é em forma de estrela de 6 pontas, onde cada ponta daquela se refere a um dos 6 ministérios que compõem a administração de Nosso Lar. Então, cada ministério sai da praça central e ali fica todos os prédios, todas as moradias referentes àqueles servidores daquele ministério. E ele conta que cada ministério é composto por 12 ministros. Então, são os 12 ministros que fazem a gestão daquele ministério. Portanto, existe um governador e 72 ministros. André fica muito assustado, e ele explica, o governador, inclusive, André, eu estou aqui há 40 anos e nunca o vi em nenhuma reunião social de diversão ou de passeio. Ele só aparece em público quando tem assembleias extremamente necessárias. É o mais infatigável de todos nós. Ele exige que todos nós tenhamos o nosso momento de descanso, tenhamos as nossas férias. Os ministros muitas vezes fazem incursão em esferas superiores, a fim de aprenderem, a fim até de passearem, e ele nunca. Esse ano, recentemente ele falando, houve a comemoração de 114 anos de governo ininterrupto dele. E aí nós começamos a perceber que esse modelo exemplifica como se opera a política no plano espiritual em uma cidade que não é uma cidade tão evoluída. Nosso Lar ainda está aqui no umbral. É uma cidade transitória, como Lísias mesmo diz. No entanto, lá possui um governo diferente de tudo que nós imaginamos na Terra. Porque sim, no plano espiritual existe política. Só que com um detalhe importante.
Aqueles que administram estão lá pela sua evolução moral. São aqueles mais evoluídos moralmente que são designados para os postos de comando. Enquanto isso, aqui na Terra, mais precisamente no Brasil, nós temos a tendência a achar que a política se resume na atuação dos políticos ou dos partidos políticos. Até que muitas vezes nós ficamos sabendo, através da mídia, a atuação desses políticos, a atuação desses partidos. São veiculados os escândalos de corrupção, os esquemas, as montagens. E dessa forma, a palavra política ganha inclusive uma denominação diferente, politicagem, que quer dizer a aplicação da política longe dos ideais mais nobres. E os políticos, por consequência, são vistos como aqueles homens ou mulheres que só brigam pelo poder para poder usufruir dos recursos públicos. E essa concepção gera várias consequências deletérias. A principal dela é que as pessoas vão tomando birra da questão da política e começam a rejeitar a política institucional, ou seja, aquela política ligada à administração no âmbito do Estado. Aqui lê-se Estado, a nossa federação. Poder público municipal, estadual e federal. E isso é ruim porque abre campo para que os políticos de má fé deitem e rolem. Sabe aquele ditado popular antigo, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa? É mais ou menos isso. A população, na sua maioria, rejeita por conta do que é visto, e assim facilita muito mais a atuação deles. Porque felizmente, nem todo político é desonesto. Existem muitos políticos bem-intencionados, existem muito político honesto. O problema é que eles não aparecem. E eles não aparecem porque eles não participam dos esquemas. E assim, são deixados ali de lado, na geladeira, pelos seus pares. Isso causa uma quebra de confiança da população em relação à classe política. Tanto é que, no último levantamento, dá-se conta que quase 70% da população brasileira não confia no Congresso Nacional. E como se isso não bastasse, nós estamos vivendo, nesse momento, no Brasil e no mundo, uma tendência à polarização como nunca foi visto antes. E eu estou falando tendência à polarização como eufemismo, porque, na verdade, já está instalada essa polarização. E aí, o que é que nós observamos em consequência disto? Ataques de toda ordem pelas redes sociais, amizades desfeitas, famílias divididas e o pior, trabalhadores espíritas se afastando dos seus centros. Tudo por conta de política. Mas a gente tem, por outro lado, também aqueles apaixonados pela política que falam assim, não, porque a política está presente em nossas vidas, então, de um jeito ou de outro, nós temos que gostar de política. Isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade. Vamos entender. A palavra política deriva do grego políticos, com K. E isto quer dizer assembleia dos cidadãos, aqueles que decidem e que vivem nas polis. Polis significa em grego cidade. Por isso que tem Anápolis, cidade de Ana. Indianápolis, cidade de Indiana. E ali na Grécia, a população é que decidia sobre as leis. A população que decidia sobre a sorte do povo. Simplesmente, quando tinha algo para ser votado ou discutido, eles se reuniam em praça pública
e ali votavam por maioria simples, desde que aqueles fossem homens maiores de 21 anos, que já tivessem prestado 2 anos de serviço popular e fosse descendente de gregos. Esses poderiam, mas era o povo. Imagina se nós de Jataí nos reuníssemos lá na Praça Tenente Omar Menezes para votar as leis, dispensando a Câmara Municipal. Era mais ou menos isto. Esses cidadãos, então, se reuniam na praça, que se chamava de Ágora, e lá, reunidos numa assembleia, que era chamada de eclésia, daí deriva eclésia de igreja, eclesiastes de reunião, de assembleia, e lá eles votavam. Depois de aprovada a lei, tinha lá um conselho dos 500, que eram elegidos 50 representantes de cada uma das 10 tribos. E até o sistema judiciário não tinha juízes, nem desembargadores, nem ministros. Era composta pelo povo. 3.000 cidadãos que definiam quanto a isto. Mas por que se diz, então, que a política está presente em nossas vidas? Porque onde quer que hajam 2 pessoas convivendo, ali precisa-se ter regras de limites, de direitos, de deveres, de convivência. Isso é política. Então, a política está presente em nossas vidas, em qualquer parte, desde que estejamos convivendo com uma pessoa ou com uma comunidade. A não ser que você seja um eremita ou um ermitão que está totalmente isolado da sociedade, desde que você conviva com uma pessoa, então você está fazendo política. Tanto é que Aristóteles falava que o homem é um animal político. E que a política nasce dentro da família para depois se espraiar pela sociedade. Portanto, diferentemente da Grécia Antiga, a sociedade atual ela é mais complexa, cresceu bastante. Não tem como reunir o povo em uma praça. É por isso que nas democracias modernas, nós votamos em um representante para que esse representante vá cuidar dos nossos interesses e nos representar perante essa administração pública. Não precisa não. Está ruim, está dando puff demais. Portanto, essas pessoas se dispõem a representar as nossas ideias e interesses, de forma que nós todos possamos participar, mas de maneira direta. Isso em teoria. Porque, na verdade, hoje, infelizmente, o que nós vemos é um percentual cada vez maior de homens e mulheres que defendem os seus próprios interesses ou os interesses corporativos. E, para piorar, cada vez mais nós vemos a política se dividir em 2 polos. E cada vez mais, aqueles políticos ou aqueles que gostam da política, mas os fundamentalistas, insistem em colocar cada cidadão em 2 caixinhas rotuladas, esquerda e direita. Então você é da direita. Se você não for da direita, você só pode ser da esquerda. Se você não for esquerda, você é da direita. E insiste que cada um se defina, se não fazem bullying. Então você é um isentão. Só que, na verdade, o que também não sabem é que esse termo esquerda e direita é uma metamorfose temporal. O que eu quero dizer é que esquerda e direita, essa ideia, lá atrás, quando surgiu na França, mais precisamente na Revolução Francesa de 1789. Quando estavam em ebulição aqueles protestos contra a monarquia absolutista, que era a forma de governo, o povo então começou a se reunir
E como não tinham onde se reunir, reuniram-se em um ginásio de esportes, numa quadra de tênis. E lá, de maneira muito natural e quase automática, se dividia na arquibancada da direita os girondinos, que eram nobres, comerciantes de classe média alta, que não tinham poder político, mas que queriam manter o status quo, que queriam criar uma constituição, que queriam manter os privilégios do rei, mas com limites, com regras. E do lado esquerdo, os jacobinos, que eram representantes do proletariado, da pobreza. Eram rebeldes, que não aceitavam nenhum sistema de governo, que defendiam que tudo deveria ser tirado, destruído e começado novamente um sistema do zero. É daí, de uma simples questão localizacional, definiu a política nos dias de hoje. Então é por isso que se fala, esses são de esquerda, esses são de direita, a depender das suas preferências políticas. Só que ao longo do tempo foram sendo agregadas à esquerda e direita diversas bandeiras. A concepção foi inchando e foi modificando, porque foi agregado o aborto, a legalização das drogas, a pena de morte, a eutanásia. E com isso, hoje, além das divisões e subdivisões, começaram a criar termos e subtermos. Esquerda, direita, centro, centro-esquerda, extrema-direita. E nem eles sabem ao certo o que é cada um. Mas surgiu lá. E o problema é que aqui começa a encrenca. Porque, com o advento das redes sociais, muita gente, principalmente os ativistas e mais ainda aqueles ideólogos radicais, começaram não apenas a defender as suas ideias, mas a atacar todos aqueles que pensavam ou agiam diferentes de si próprio. E até parecia campeonato de futebol. Final do campeonato fluminense, Flamengo e Fluminense. Ali se divide família, se divide amigos, brigam, xingam. Só que passou o campeonato, definiu tudo, daí uma semana está todo mundo amigo. Ninguém lembra daquilo. Na política, não. A coisa está durando e está demorando. E aqui nós entramos no tema da palestra. Porque, infelizmente, essa realidade de divisão já adentrou as portas da casa espírita. E isso, além de ser extremamente preocupante, é um erro grave. Aí alguém pode perguntar assim, então você está dizendo que eu, como espírita, não posso gostar de política e nem ser político? Nem pensei nisso. Pelo contrário, a doutrina espírita já teve grandes políticos. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi deputado estadual e, num determinado momento, ele acumulou o exercício da presidência da Câmara e do comando do Poder Executivo Municipal, como se fosse o cargo de prefeito. Eurípides Barçanufo foi vereador em Sacramento. Doutor Freitas Nobre, mais recentemente, marido da doutora Marlene Nobre, fundadora da AME Brasil, Associação Médico Espírita, foi um deputado tão reconhecido que em 2017, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, passou a ser chamado de Aeroporto Deputado Freitas Nobre. Foram pessoas que tiveram atuação sem nenhuma mácula, sem nada que pudesse denigrir sobre eles. É por isso que o assunto de hoje vai muito além do que simplesmente gostar de política ou ser político.
O assunto de hoje vai até o comportamento do espírita que gosta de política em relação ao movimento espírita. Só que para entender isso melhor, vamos observar 2 pontos bastante distintos. O primeiro ponto, é importante deixar claro que o espírita, como cidadão, tem o direito de gostar de política, de participar da política, inclusive um direito constitucional. Igualmente, com o direito que ele tem de participar e gostar de política, ele tem o direito de defender os seus ideais, seu ponto de vista e a sua ideia. Já como espírita, ele deve respeitar os postulados da doutrina e, de preferência, espelhar esses postulados por onde quer que ele passe, onde quer que ele seja. No entanto, jamais, nunca trazer a política para dentro da casa espírita. Jamais fazer a casa espírita de palanque político. Já imaginou se eu estivesse aqui falando para quase 200 pessoas, fora os que estão nos assistindo, e ao final da palestra, que eu falei sobre questões sociais, por exemplo, aí eu revelo que eu sou candidato a deputado estadual, federal, o que quer que seja, e começa a pedir o voto de vocês. Isso jamais deve acontecer. Em outras palavras, é que se você, como espírita que gosta de política, tem o direito, você tem o dever de ser um exemplo de comportamento e de hombridade. Porque o seu comportamento, ele reflete inclusive na doutrina. Eu me lembro bem, quando eu servi ao exército, éramos obrigados, sob pena inclusive de detenção, a andar impecável. Sair do quartel ou entrar com a farda totalmente engomada e passada, coturno brilhando, fivela do cinto brilhando, a roupa limpíssima, o cap ou o gorro extremamente bem postado. E certa vez um sargento, até gente boa, explicando isso de outra maneira, falou: o negócio é o seguinte, o soldado não pode ser bagunçado, porque se lá fora ele começa a andar desleixado de qualquer jeito, ninguém vai falar: olha lá o soldado fulano de tal, como é desleixado. Eles vão falar assim: olha lá como o exército é bagunçado. A mesma coisa com o comportamento político do espírito em relação à política. Nós vemos hoje, com bastante tristeza, vários religiosos de outras denominações entrando para a política, e muitos deles aparecendo nas manchetes da mídia, envolvidos com escândalo político. E o que as pessoas falam? Olha lá como são os pastores. Não é como são os pastores. Nem todo pastor é como alguns poucos é, mas reflete na religião, denigre na religião. E quem falou isso? Herculano Pires. No livro O Centro Espírita, ele anota: o espírita não é nem pode ser avesso aos interesses públicos, mas não deve arriscar-se aos azares da política se não estiver impregnado até medula do firme propósito de resistir a todas as fascinações do cargo que vai exercer solidamente, esteado nos princípios da doutrina espírita. Segundo ponto, e o mais importante, repito, jamais misture política com movimento espírita. E principalmente, repito, jamais leve a política para dentro da casa espírita. Porque se esse cidadão que gosta de política, ou que é político, dirige a sua ideologia, seja ela qual for, para dentro do movimento espírita, a coisa muda totalmente de figura. Herculano Pires, no mesmo livro Centro Espírita, anota: o espírita, como cidadão, pode e deve participar da política, de acordo com os ditames da sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não é
não tem e não pode ser e nem pode ter uma posição política. O Espiritismo é a ciência do Espírito e não da República. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo aos que desejavam envolvê-lo aos problemas políticos do tempo, e ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, que o cidadão dê ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça de reservar para Deus o que só a ele pertence, a sua qualificação específica de espírita no plano religioso. Certa vez eu estava falando exatamente sobre isso, só que com outro tema, em uma palestra em outra cidade. E no final da palestra, uma senhora me procurou e disse: eu não concordo com o que o senhor disse, porque Kardec afirma categoricamente que a doutrina espírita é progressista. E Leon Denis escreveu um livro intitulado Espiritismo e Socialismo. Quando ela falou isso, eu falei: a senhora tem 5 minutos? Tenho. Então senta aqui, por favor. Sentei do lado dela. Falei: bom, primeiramente, eu acho que está tendo um grande equívoco da sua parte. Primeiro, que Kardec não fala que a doutrina espírita é progressista. O que Kardec fala, e eu destaquei para trazer aqui hoje, está lá em A Gênese, no seu primeiro capítulo, no item 55. Ele diz: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Progressiva não é progressista. E a doutrina espírita é progressiva, ela progride. Por exemplo, alguém aqui já leu na codificação, nos 5 livros básicos, Kardec falar de colônias espirituais? Não tem. Kardec falar de fertilização in vitro? Não tem. De clonagem? Não tem. Mais tarde, quando o tempo permitiu, porque Kardec não falou por uma série de motivos que não cabe aqui agora a gente falar. Mas depois, com o tempo, André Luiz veio e nos revelou, mostrando o caráter progressivo da doutrina. Eu me lembro bem que o Chico contou que enquanto ele psicografava o capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz, de repente, em algum momento lá, a psicografia para, tudo para, e ele acorda, abre os olhos, aliás, e quando ele olha logo à frente, alguns metros, ele vê reunidos ali em pé Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel e André Luiz, discutindo o que trariam para a Terra em relação à reencarnação naquele capítulo. Ou seja, muita coisa nós ainda não sabemos, não nos foi revelado. Por quê? Porque talvez não estejamos amadurecidos o suficiente para compreender. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos tendo entendimento, a doutrina vai progredindo e vai nos trazendo revelações. Isso é ser progressivo. Quanto a Leon Denis, realmente, ele escreveu o livro Espiritismo e Socialismo, em 1925. O interessante é que ele escreveu esse livro 8 anos depois da Revolução Russa, que aconteceu a primeira etapa em fevereiro de 1917, a segunda etapa em outubro. Leon Denis, nesse livro, ele fala sobre a harmonia dos princípios do socialismo e do espiritismo. Ele fala que o progresso da humanidade irá acontecer à medida que os ideais socialistas se espalharem e o homem aprender a conviver com os princípios da partilha. Quem lê fala assim:
aqui. A doutrina socialista. Só que logo seguida, no capítulo seguinte, Leon Denis começa a falar totalmente diferente em relação ao socialismo da Rússia. Ele tece críticas severas, críticas ácidas sobre todos os teóricos socialistas. Sobre a implantação, porque ele escreveu em 1925, em 1922 já tinha sido criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, debaixo de muito sangue, de muita fome, de muita dor. Lenin morreu em 2024 e assume Stalin, que foi outro carrasco da sociedade. E ele então fala sobre isto e dá um nó na cabeça dos desavisados. Mas por que isso acontece desse jeito? Por conta do uso de uma palavra, fazendo análise de dois sentidos diferentes. Quando ele fala da harmonia dos princípios do socialismo em relação à doutrina, ele não está falando do socialismo aplicado das questões políticas, ele está falando da essência. Ele remete aos cristãos primitivos, que, vendo a todos como irmãos, partilham suas coisas, ajudam um ao outro para que não morram de fome. É desse socialismo que ele fala. Denis, então, usa um termo só para duas coisas diferentes. É como, por exemplo, se nós comparássemos aqui, aliás, melhor, se nós falássemos aqui de democracia, muitos teriam na mente a democracia como nós conhecemos. Talvez aí meia dúzia vai entender a democracia grega. A palavra é uma só que são duas coisas completamente diversas, diferentes. A palavra religião. Se você falar sobre religião no Brasil, o entendimento vai ser um. Se você falar religião na Europa, o entendimento vai ser o quê? Inquisição, cruzadas, Tribunal do Santo Ofício. Aqui no Brasil, Deus, louvor, harmonia. Então, uma palavra que é interpretada falando de coisas diferentes. E Denis, inclusive, fala sobre o socialismo utópico de Thomas Moros, que em 1516 escreveu o livro Utopia, onde ele descreve como deveria ser a sociedade. Aí eu falei, então, minha senhora, eu acho que a senhora está um pouquinho equivocada, porque Denis e nem a doutrina espírita tem envolvimento político. O espiritismo jamais se misturou a questões políticas ou ideológicas. Isso só existe por parte daqueles que não estudam. Porque o centro espírita é local de acolhimento, de socorro, de assistência, de confraternização, de auxílio, de consolo. E é por isto que deve ser resguardado das questões políticas. E repito, jamais, em nenhuma hipótese, servir de palanque político. Lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 30, Kardec fala sobre o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que para muitos espíritas foi o primeiro centro espírita da história. Lá no seu artigo 1º, Kardec anota: a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhe estão interditas, ou seja, proibidas. Ela toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em resumo, então, se você gosta de política
ou pretende se candidatar, ok, faça isso, é um direito seu. No entanto, você não tem o direito de trazer isto para dentro da casa espírita. Assim como você não tem o direito de criar denominações, adjetivos, para qualificar-se como espírita de algum segmento ideológico. Por muitos e muitos anos, eu, Carvalho, tive o prazer de ouvir pessoas de outras religiões dizer que admiravam os espíritas, que reconheciam o espírita pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes nobres e cristãs. Hoje, eu, Carvalho, vejo com vergonha alheia reportagens onde pessoas se auto-intitulam espíritas à direita, espíritas à esquerda, espíritas progressistas, espíritas disso, espíritas daquilo. No meu entendimento, essas pessoas estão assinando um atestado de total desconhecimento da doutrina. Nunca estudaram e nunca entenderam o espiritismo além da superfície. Estão numa vã tentativa de moldar a doutrina ao que eles acham que é correto e às suas preferências. Sendo que, na verdade, é o contrário. Nós entramos para a doutrina porque queremos, no entanto, devemos nos moldar a doutrina e não querer moldar a doutrina a todos nós. Além do que, segundo o próprio Allan Kardec, fale o que quiser falar essas pessoas, eles não são espíritas. Vamos até obras póstumas, no capítulo 25, intitulado Constituição do Espiritismo. Instruções de Allan Kardec, ou lá no livro Instruções de Allan Kardec para o Movimento Espírita, editado pela FEB. Kardec anota: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que lhe exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometem em seu nome. Ele, o Espiritismo, não reconhece como seus adeptos, senão os que lhe praticam os ensinos, isso é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não está à direita, não está à esquerda, não está em lugar nenhum. O verdadeiro espírita é aquele que luta pelos seus ideais preconizados pela doutrina, que, por sua vez, está assentada nos ensinamentos de Jesus. Porque esses ideais, eles não são divisores, eles não causam rachas. Esses ideais, ao contrário, convidam à prática da caridade, do desprendimento, da paz e do amor no seu sentido mais profundo e mais puro. Eu, Carvalho, confesso que eu não sou de esquerda e nem de direita. Eu sou de centro, centro espírita. Porque o centro espírita não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. O centro espírita é do alto. É uma doutrina trazida à terra pelos espíritos superiores, capitaneados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, que distorceu o caráter divino da doutrina, facultando a inserção de ideologias políticas, pode imputar a esses agressores severos compromissos espirituais. E isso vale também para aqueles que emburraram e deixaram a doutrina espírita, ou que emburraram e trocaram, saíram do centro.
Porque são pessoas que exigem que sejam aceitos. Querem que todos os aceitem, mas eles não são capazes de aceitar a diversidade. Não são capazes de aceitar as ideias diferentes do outro. Então saem da doutrina, ou saem do centro. Quando eu vejo isso, ou quando eu leio isso, me vem à mente uma história narrada por Irmão X, que foi o pseudônimo de Humberto de Campos, lá no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo nosso Chico, no seu capítulo 6. Narra Humberto de Campos que Kardec estava já recapitulando, juntando os escritos para formatar o Livro dos Espíritos. E ele estava muito pensativo e do nada começou a sonhar, a pensar em Martinho Lutero. Aquele que, à sua época, era um monge católico. E ao encontrar um livrinho de capa preta sobre um móvel qualquer, resolveu ler e descobriu que era o Novo Testamento. E ao ler o Novo Testamento, ele descobriu que tudo o que ele aprendeu, tudo que era pregado nas missas estavam totalmente contrários ao que estava no Novo Testamento. Ele então começa a elaborar 90 pontos de protesto e crava, segundo a tradição, na porta da igreja de Worms, na Alemanha, que era o modo onde as notícias eram propagadas. E ali os seus 92 protestos dão início ao protestantismo. Kardec, então, lembrando muito, de repente, ao deitar-se, sentiu a presença de Lutero junto com ele. Ele então é desdobrado do corpo e totalmente consciente, é levado por Lutero a um lugar. Ao chegar, ele percebe que é um lugar muito estranho, penumbra, nevoeiro, um cheiro pútrido, o piso de um material pegajoso, escorregadio ao mesmo tempo. E ele então começou a ouvir gritos, uivos de dor, gargalhadas nervosas, impropérios, agressões. E ali, muito assustado com aquilo, ele diz: quem são esses? Aqui estão os crucificadores de Jesus? Lutero diz que não. Esses já se redimiram. Eles desconheciam o mal que praticava contra Jesus. Já quitaram suas dívidas, já reencarnaram, e muitos deles já estão muito longe da terra. Então, são os imperadores romanos? Lutero disse também não. Esses eram infelizes que não tinham a menor noção da espiritualidade, portanto, também já resgataram com muitas reencarnações dolorosas e também já se redimiram. Então são os algozes dos cristãos, aqueles que queimavam, que crucificavam os cristãos, que os jogavam às feras. E ele falou: não. Nos séculos primitivos, esses homens e mulheres eram selvagens, apesar das suas posturas civilizadas. Também já se redimiram. E Kardec foi ficando assustado. Então são os conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan? Também não. Esses também já reencarnaram, porque eles não sabiam igualmente da realidade, da espiritualidade. Kardec disse: então, por favor, quem são esses? E Lutero dá uma resposta que eu tenho de memória, mas que eu faço questão de ler, para não perder nenhuma palavra. Ele diz, aliás, irmão X anota: e o orientador esclareceu imperturbável: temos juntos de nós o que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem,
especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade, para eles, o novo berço na terra é sempre mais difícil. Os cristãos que se desviaram. Kardec ficou tão assustado com aquilo, que ele acordou, levantou e fez a questão 642 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? E a resposta dos Espíritos é: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelas consequências dos males por ele não praticado, por ele não ter praticado o bem. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso não é ameaça, isso é apenas um esclarecimento. E para os que ainda procedem dessa maneira, seria bastante interessante que repensassem os seus comportamentos. Porque todos nós sabemos que a gente está passando pelo período da transição planetária. E nesse período especialmente, todas essas questões estranhas que nós estamos vendo por aí, que nunca antes apareceu na história, todas elas são permitidas por Jesus para que nós possamos nos mostrar quem somos de verdade. Segundo os espíritos luminares, principalmente nesse momento de transição planetária, esses homens e essas mulheres que estão envolvidos em intolerância, seja lá de qualquer bandeira ideológica ou política, todos eles estão sendo usados pelos espíritos das trevas, porque eles sabem que causando dissensões, causando divisões, causando rixas, causando brigas, principalmente agora dentro do movimento espírita, eles manterão a psicosfera da Terra num nível muito ruim, o que para eles é ótimo. Portanto, meus queridos, como nós, espíritas, conhecedores dessa verdade, não tenhamos dúvidas que seremos muito mais cobrados. Na Revista Espírita, fevereiro de 1862, Kardec faz uma carta dirigida aos espíritas leonenses, aos espíritas de Lyon. É uma carta longa. E eu destaquei aqui um trecho. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar susceptibilidade e desconfiança. Também, não vos deixeis cair nessa armadilha, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto dizer respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral. Quando ela for boa, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Parece que Kardec escreveu isso ontem para os espíritas. Porque é importante nós entendermos que, como espírita, a gente não deve ter o candidato A ou o candidato B como líder. Nós não temos que ter homens e mulheres como líderes.
O nosso único líder é o Mestre Jesus, porque ele foi o único bom. Aliás, ele mesmo disse que nem ele era bom. E está anotado lá em Marcos, no capítulo 10, entre os versículos 17 e 20, quando alguém chega até Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus o repreende. Por que me chamas de bom? Bom somente o Pai que estás nos céus. Agora, mestre, dizeis bem, eu sou. Portanto, se nem Jesus é bom como ele mesmo disse, para que a gente vai ter esses líderes e causar encrenca dentro da doutrina? Porque é importante nós lembrarmos do próprio Jesus no Sermão do Monte. Reconheça a árvore pelo fruto. Se você acha que essa ideologia é boa, que essa é ruim, que essa é certa ou que aquela é errada, observa o que pregam, o que fazem. Lá no último parágrafo da conclusão de O Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, na última folha, no último parágrafo, Kardec anota: quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha no mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais os bons espíritos aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, muito menos a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários, benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Deus. Por que segue então a estrada que este lhe indicou para chegar até ele? Santo Agostinho. E na atualidade, todas sem nenhuma exceção, todas as ideologias políticas, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, semeiam a discórdia. Até mesmo porque, olha o nome, partido, né? Não é inteiro, é divisão, é partido, é dividido. Beleza, entendi tudo. O que fazer então? Como agir nesse momento? Com a palavra Emmanuel no livro Consolador, no seu item 60. A pergunta é: como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? A resposta de Emmanuel: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada das lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão, não para falar assim: olha só, eu sou presidente e eu sou o espiritismo na presidência. Não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre muito difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na terra, é a mais importante de todas, visto contribuir e consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem, lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. E para finalizar, Herculano Pires em O Centro Espírita:
Política é campo de disputas, intrigas, conflitos de toda ordem. Comprometer o espiritismo nessa área de discórdia, em que fervem as paixões partidárias e ideológicas, é levar para a área espírita as divergências mundanas, como vemos na história do passado e agora mesmo, na história contemporânea. A função política do espiritismo existe, mas em outro sentido. Não lhe cabe nenhum lugar nas disputas de cargos políticos, mas lhe cabe a formação espiritual dos homens para que exerçam, como cidadãos, influência benéfica na solução dos problemas políticos, através do bom senso e da retidão da consciência, quando levados pela circunstância, chamados ou convocados para as funções administrativas em área do Estado. Finalizando, se você é um idealista e sonha em tornar o mundo melhor, de preferência, não queira entrar na política para fazer isso, porque você não vai conseguir como ninguém conseguiu. Comece a usar a melhor e maior ferramenta para mudar o mundo. Mude você mesmo. Se numa utopia, todos nós deste salão, saímos daqui hoje falando assim, a partir de hoje eu serei um novo homem, uma nova mulher. Me mudarei para melhor a partir de agora. E todos começassem a fazer isso, amanhã a gente teria um mundo melhor e diferente. Porque nós temos que mudar a nós mesmos. Certa feita, chegou um jovem, muito idealista até o Chico, e disse, Chico, por que o mundo é desse jeito? Por que uns têm mais do que os outros? Por que você precisa lutar muito para você conseguir, enquanto os outros nem têm nada, Chico? Será que não seria melhor dividir as coisas e todo mundo ter por igual? O Chico olhou para ele com muita complacência e disse, meu filho, você tem razão, o mundo é muito injusto. Seria muito bom se nós dividíssemos, mas isto ainda não é possível, dada a condição da terra. Porém, meu filho, nada te impede de começar você mesmo a dividir suas próprias coisas. Pensemos nisso. Que tenhamos uma excelente semana e que Jesus os abençoe. Obrigado. Então vamos agora elevar nossos pensamentos. Agradecidos aqui estamos, Senhor, por esse momento. Envolva-nos com Tua paz, para que possamos construir em nós a transição íntima, tão necessária neste momento. Senhor, que eu possa deixar de ser o homem velho para me tornar um novo ser, mais calmo, mais amável, mais caridoso com meus irmãos. Dá-nos, Senhor, da Tua sapiência. Inspira-nos para que possamos fazer esta transição em nosso íntimo e assim acender as luzes de um novo momento para todos nós. Envolva, Senhor, a nossa família, os amigos, os políticos que nos governam, as pessoas que detêm o poder, que possam agir em benefício da comunidade, em benefício do progresso de todos. Senhor,
Mas não podemos esquecer daqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Que os bons espíritos possam levar até eles o conforto de que precisam, o ânimo, a disposição, para moverem-se em tua direção. Enfim, envolva-nos a todos, para que possamos, todos juntos, caminharmos em tua direção. Muita paz a todos, uma boa semana. Quem for receber o passe, fazer fila à esquerda. E o pessoal que deu o nome para o tratamento, aqui à frente. Muita paz a todos.